A paz do Senhor Jesus para todos. É uma alegria muito grande, o qual sempre nessa data, quando outras datas do decorrer do ano, eu faço menção, como o 10 de março, que foi a realização do primeiro culto da Igreja Reformada aqui na cidade do Rio de Janeiro. O primeiro culto da Igreja Cristã Reformada no continente latino-americano. Foi o primeiro trabalho da igreja protestante no Novo Mundo. Mas hoje, nosso motivo é mais uma reflexão, é até mesmo uma análise do conteúdo histórico, o quando se passou ali no dia 31 de outubro de 1517, e outra não foi que a data de aniversário da Reforma Protestante. Quando no próximo dia 31 de outubro de 2020, completaremos 503 anos. Esse 3 aí fala alguma coisa, né? 503 anos do aniversário da Reforma Protestante. Pois bem, amados, em analisarmos a Reforma Protestante, há uma série de fatores a ser considerados, até mesmo elementos, o qual engloba a pessoa do Espírito Santo de Deus e a pessoa de homens de fibra, homens que não dependeram de exército, que não dependeram de nação, que não dependeram nem mesmo do clero, o qual deu a sua contribuição. Eu estou falando dos pré-reformadores. Esses pré-reformadores, que é exemplo de João, que veio preparar o caminho de Jesus Cristo, os pré-reformadores, na condução, na orientação disciplinar do Espírito Santo de Deus, 1500 anos depois, vieram preparar aquele que foi, depois do batismo da igreja, com o Espírito Santo de Deus, em Atos dos Apóstolos, depois da Reforma Protestante, foi o segundo e maior movimento da parte de Deus nos nossos dias. Eu digo nossos dias porque se fazem 503 anos. E o que é 503 anos para uma igreja profética? Pois bem, amados, isso para mim em particular. Eu creio que a Reforma Protestante de Lutero, na Alemanha, foi algo assim projetado a iniciar pelo fato dele ter sido um sacerdote da Igreja de Roma. Porque o fato do ocorrido ali era resultado de uma já insatisfação que já havia na Europa do Norte e ali na Europa Ocidental, que era o movimento de homens semelhante a João, semelhante a Pedro, até mesmo semelhante a Paulo, o qual, depois da sua conversão, passou a ser semelhante a João e a Pedro, pelo comportamento deles, atitudes e o tipo de vida, açoitado, prisões, perseguições e até mesmo aquela morte terrível. Porque o Senhor, ele sempre buscou homens, não buscou homens altamente letrados, não. Apesar de Paulo ter sido, mas o Senhor fez com que ele se rebaixasse ao chão. Buscou homens simples. Olha, se os irmãos tiverem oportunidade, dê uma olhadinha nos tipos de homens o qual o Espírito Santo escolheu para iniciar esse trabalho pré-reformatório. Foram homens que padeceram horrores, fogueiras, perseguições, traições por familiares, até mesmo por nações. Temos assim, então, porque já havia, irmão, nessa época, uma insatisfação por parte de muitas nações ali na Europa, e nações poderosas que mantinham
um relacionamento muito difícil com o clero romano. E eram nações poderosas. Alemanha, Inglaterra, Holanda, parte da França e alguns países nórdicos. Então, o qual a Igreja de Roma contava, muito especialmente, era com parte da França, Espanha e a propriamente Itália. Porque se ela não aderisse, não houvesse uma certa abertura, o qual essa abertura dela não era necessariamente o que somos hoje, porque o que Lutero queria não era o que somos hoje. O que o Lutero queria era uma reforma dentro da Igreja de Roma, não o que somos hoje. E isso ocasionou, logo depois da Reforma Protestante, foi um movimento antirreformista, porque eles ficaram surpresos pela operação do Espírito Santo de Deus sobre as nações, o qual abraçaram o Evangelho revelado. Nações essas como a própria Alemanha, nações essas como a França, e toda uma operação cultural e política e econômica que ocorreu na Europa, tudo fruto dessa reforma protestante. Porque eu vou usar um termo aqui, os irmãos me desculpem. Deus não é otário. Porque esse período ali da reforma protestante, a Europa estava afundada em um extremo negrume. Não havia prosperidade, não havia cultura, não havia uma série de evolução humana, o aperfeiçoamento do homem. Com a reforma protestante, as coisas foram tão maravilhosas que nações como França, Alemanha, Inglaterra e alguns Países Baixos, eles começaram a sair mundo afora, o qual o resultado desse foi 40 anos depois eles deportarem aqui nos portos brasileiros, na cidade do Rio de Janeiro, em 1557. Sabe? Então eles começaram a sair, como ali os Estados Unidos da América, Austrália, África. Pois bem, irmão, ali, como quando eu digo que a pessoa de Lutero e Alemanha, ali foi algo não pré-determinado, mas arquitetado, é porque a Igreja de Roma ela queria ser respaldada com tudo isso. Como que, cedendo uma parte, ela poderia se respaldar. Porque, irmão, era um domínio de mais de 1000 anos, o qual até hoje a Igreja de Roma tem um domínio, né, sobre o mundo. Porque se ela quisesse esmagar a Alemanha juntamente com Lutero dentro da Alemanha, não seria difícil. Porque havia 3 nações fortes, poderosas, imperialistas, que estavam integralmente formada e alicerçada ali com a Igreja de Roma, que era a Espanha de um lado, ali que fazia fronteira com a Alemanha, a França do outro e a própria Itália. Bastava ela querer. Porém, ela queria ser respaldada nisso, porque o maligno, ele é astuto. Ele já sabia o movimento do Espírito Santo de Deus. E porque é o fato até de, hoje em dia, ainda se diz que nós somos filhas ou irmãs pelo fato de Lutero ter sido um sacerdote católico. Então, e Lutero, irmãos, ele não padeceu horrores semelhantes aos pré-reformatórios, aos pré-reformadores. Lutero teve apoio até do próprio clero. Teve apoio da Alemanha, teve um apoio do exército, de um rei, e teve até a imprensa, né? Porque nessa época a imprensa já tinha sido inventada, o qual proporcionou muitas confecções, impressões de Bíblias, né? Distribuindo Bíblias para tudo, que foi um dos efeitos da reforma protestante, que foi o acesso à palavra de Deus a muitos. Então, muitos com um afã de conhecer a palavra de Deus, de conhecer o evangelho verdadeiro, procuraram, até mesmo os governos, a estimularem a leitura. E com isso houve uma grande desenvoltura cultural. Os irmãos podem analisar.
Mas, irmãos, tem dois detalhes aí que se esquecem muito até nos dias de hoje. É a pessoa do Espírito Santo de Deus conduzindo todo esse fator e a pessoa que foi como instrumento na mão do Espírito Santo de Deus, que os pré-reformadores. Esse sim, irmão, para mim, eles deveriam ter talvez a mesma consideração que se tem Lutero. Até porque Lutero ele não queria o movimento separatista. Até porque, se os irmãos analisarem e estudarem um pouco da pessoa de Lutero, Lutero continuou com seus próprios problemas. Ele era racista, ele era beberrão, não gostava de judeu, e uma infinidade de fatores agravantes para uma pessoa o qual pensamos ter sido usado pelo Espírito Santo de Deus. Porque depois daquela reforma, aquela operação todinha, ele continuou com essas práticas. Portanto, eu acho que a reforma protestante foi tudo algo arquitetado, mediante um movimento extremamente forte, o qual foi dos pré-reformadores. Então, irmão, para a nossa alegria e satisfação, para a nossa meditação, porque no decorrer do ano, do calendário judaico, não do gregoriano, há fatores, há passagens que nos leva a meditar, que são tópicos da parte de Deus no nosso meio. Para os brasileiros, no dia 10 de março, né? O primeiro culto realizado nas Américas, no Novo Mundo. Como tem também o Ano Novo religioso, o qual os judeus não se consideram muito, mas a igreja deveria considerar muito, que foi a comemoração da saída do Egito, o qual aqueles três elementos ali apontam para a igreja, que foi o cordeiro, que foi o sangue, e foi o sangue passado pelos umbrais da porta. Mas os judeus, para incrível que pareça, os judeus eles não dão muita ênfase a esse ano novo religioso. Eles dão mais ênfase no ano novo que se comemora o Shana Tová, que é entre setembro e outubro, que é o ano novo civil, né? O ano novo civil, que tem toda uma conexão. É o único povo que comemora 2 vezes por ano o ano novo. Amados, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos considerar essa data, analisar mais um pouquinho, para ver como o Senhor opera. O Senhor não está precisando de homens eloquentes. O que o Senhor está precisando é de homens, o qual o Espírito Santo de Deus possa operar, a exemplo dos apóstolos e a exemplos dos pré-reformadores. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.